Olá, eu sou o pastor Marcelo Meirelles e estamos dando continuidade aqui à nossa série de estudos em autoconfrontação e nós estamos na lição 2 ainda. Eu dividi essa lição em três partes porque essa lição ela é considerada como divisor de águas. Então ela mostra três recursos cruciais, que foi a nossa última aula. Foram três recursos cruciais para que ajude você a lidar com todo e qualquer problema na vida, que é a Bíblia, que é suficiente, o Espírito Santo, que é necessário, e a oração, que é vital. Nessa lição, você vai ver o contraste entre o caminho do homem e o caminho de Deus na prática, como as decisões do homem, elas sempre contrariam aquilo que Deus quer na sua palavra, Deus mostra na sua palavra. O homem está sempre inventando desculpa para o seu fracasso. E você vai ver na parte 3 da lição algumas influências filosóficas, principalmente na área de olha só, de Freud, Roger e Skinner, que são aí os pais dessa psicologia que está invadindo as igrejas. Então você vai entender um pouco essa questão. Pois bem, nessa lição, logo de cara, quero apresentar para vocês o caminho do homem e dizer, logo nesse início, que o caminho do homem tem falhas sérias. E por que o caminho do homem tem falhas sérias? Porque o homem incrédulo, o homem natural, ele é incapaz. No princípio número 7, na nossa caminhada, eu destaco aí para você que você não pode viver de acordo com o plano de Deus por conta própria ou por sua sabedoria. Porque 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 14, diz que o homem descrente, o homem natural, o incrédulo, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus porque para eles são loucura. Então ele não tem como aceitar as coisas de Deus. E mais, ele não pode também entender as coisas de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. Então, além do homem incrédulo, do homem natural ser incapaz, o homem natural ele é rebelde. E isso aqui é muito importante, porque a obediência parcial a Deus, ela é tão inaceitável diante dele quanto a rebelião deliberada. Muitas vezes, por razões pessoais, tem sempre alguém apontando a religião de um, apontando a religião de outro, criticando porque um faz isso, outro faz aquilo outro, e se esquece que a obediência parcial a Deus, ela é tão inaceitável quanto alguém quanto a rebelião deliberada. Eu quero mostrar aqui, como um ponto de partida, de fato, nessa lição, a história da queda do rei Saul. Saul ele recebe uma orientação do homem de Deus, Samuel, profeta de Deus. A ordem ela é muito clara e Saul decide, por conta própria, fazer aquilo que ele achava certo. E o final foi muito trágico, com uma confrontação bíblica marcante. Então vamos lá para 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, a partir do versículo 3. A Bíblia diz que Samuel chega até Saul e dá a seguinte ordem dada por Deus: vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver, e nada lhe poupes. Matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Repare que essa verdade ela foi clara, muito clara, só que essa verdade ela não soa bem. A ordem de Deus foi clara, mas essa verdade ela não soa bem. Pera lá, eu vou ter que destruir tudo mesmo? Até as crianças de peito? Até os bois e ovelhas eu não posso aproveitar nada? Não, a ordem foi muito clara. Repare como há o contraste entre o caminho do homem e o caminho de Deus. Versículos 8 e 9, ainda do capítulo 15, a Bíblia fala que Saul tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Repare que o caminho do homem é assim: o que eu acho vil, o que eu acho desprezível, eu faço. Mas lembra na lição anterior? O nosso coração ele é enganoso. Então o caminho do homem, ele soa bem aos ouvidos do homem. O caminho de Deus não soa muito bem. Então Saul aqui, ele decide o que é melhor. Versículos 13 ao 15, a Bíblia diz assim, ó, veio, pois, Samuel a Saul e este lhe disse. Olha o que Saul fala quando Samuel se aproxima. Bendito sejas tu do Senhor. Executei as palavras do Senhor.
lá, será que ele executou mesmo o que Deus tinha mandado? Não, ele foi orgulhoso aí. Tanto foi orgulhoso que ele foi confrontado pelo profeta. Olha o que o profeta pergunta para ele. Então, que balido, pois, de ovelhas, que barulho de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que estou escutando? Então aqui Saul ele foi confrontado. Mesmo sendo confrontado, aquilo que era orgulho agora se torna em desculpa pelo seu fracasso. Olha a resposta que Saul dá. De Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou. Ou seja, não foi mais ele. Agora, pera lá, foi o povo que fez isso. Ele está se desculpando aqui pelo fracasso dele. Mas não para por aí, não. Versículos 18 e 19, a Bíblia diz: Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: Vai, destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentastes à voz do Senhor? Olha só, mais uma vez Saul foi confrontado. E você acha que parou por aí? Não para não. Versículos 20 e 21 diz: Então disse Saul a Samuel: Pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Mais uma vez você percebe aí o orgulho no coração de Saul. E trouxe a Agag, rei de Amaleque, os amalequitas, e os destruí totalmente. Mas olha só, mas o povo tomou do despojo das ovelhas e bois e o melhor designado de destruição para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Mais uma vez, Saul se desculpando pelo fracasso. Ou seja, o caminho do homem é sempre melhor que o caminho de Deus na visão de Saul. Só que a resposta foi muito clara também, assim como a ordem dada por Deus. Versículos 22 e 23 diz: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião, olha aqui o que eu falei no começo, a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a obstinação, coração duro, obstinado, é como idolatria e culto a ídolos do lar. Então algumas pessoas que ficam apontando para a religião dos outros, apontando, tem que se olhar primeiro, olhar para si mesmo e ser confrontada com a palavra. Será que eu estou obedecendo a Deus ou estou obedecendo de maneira parcial a Deus? Saul decidiu fazer o que era melhor e ele foi repreendido. Obedecer é melhor do que sacrificar. Então o caminho do homem é sempre contrário ao caminho de Deus. Dentro da perspectiva de Deus, no caminho de Deus, o homem ele precisa ser transformado. O nosso princípio número 9, eu quero destacar para você, que é necessário nascer de novo, nascer do alto, passar por um nascimento espiritual para reconhecer, admitir e resolver os problemas numa perspectiva bíblica. Porque o homem ele não tem como andar com Deus sem um novo nascimento transformador. Nós vamos rever as razões por que o homem é tão incapaz. Olha que interessante. Por que o homem é tão incapaz? Porque o seu caminho ofende tanto a Deus. Então é importante lembrar que a palavra de Deus é ela quem revela o fracasso do homem e é na perspectiva de Deus que vai ser apresentado aqui o modelo bíblico do fracasso humano. Pois bem, o homem ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. O que é que significa ser criado à imagem e semelhança de Deus? Significa que ele foi dotado de sentimentos, que o homem é dotado de sentimentos, de vontade e de intelecto. Ou seja, você deve ter aprendido na escola que você é um animal racional. Você não é um animal racional. Na perspectiva de Deus, na visão bíblica, a Bíblia mostra, Deus nos mostra que no quinto dia Deus fez os animais, mas no sexto Deus criou o homem e a mulher. Então você não é um animal racional. Você não é um animal superior, porque Deus dotou você de inteligência, vontades e sentimentos. Então isso é muito interessante e muito importante lembrar, porque o problema depois que o pecado entrou no mundo, quando o homem resolveu desobedecer a Deus, essa imagem ela foi completamente desfigurada. Em Gênesis 1, 26 e 27 diz: Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou. O homem, ele pecou e ele carrega as diversas consequências desse pecado até os dias de hoje. Romanos 5,12 nos revela: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por quê?
Porque todos pecaram. Então, por mais que se queira se desculpar ou achar Deus injusto porque Adão pecou e eu levo a consequência do meu pecado, do pecado de Adão, você vai entender por que você leva as consequências do pecado de Adão e ainda é responsável por isso. Você vai entender ainda dentro desse modelo bíblico do fracasso humano. Olhe como o pecado ele afetou o homem de uma forma a tal ponto de depravá-lo completamente. Na área espiritual, olha como o pecado afetou o homem. Em Gênesis 2,17, Deus disse que da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem não podia comer, porque no dia em que dela comer, certamente ele morreria. Deus disse isso, Deus deu a ordem, foi uma advertência de uma separação de Deus. E só abrindo um parêntese aqui, você pode acompanhar no meu canal no YouTube, lá tem um estudo sobre o mapa bíblico. Lá na primeira dispensação, inocência, eu já apresento para você, na perspectiva bíblica, a farsa do livre-arbítrio. Essa ideia de que o homem tem livre-arbítrio, como é que funciona isso? Vai lá na minha página no YouTube e você pode ir lá procurar, você clica em playlists e você vai ver lá o estudo do mapa bíblico. Na primeira dispensação, eu explico para você melhor essa questão do livre-arbítrio. Pois bem, da farsa do livre-arbítrio. Pois bem, Deus disse e deu uma advertência de uma separação que haveria se o homem comesse. Então, olha só, no âmbito espiritual. No âmbito mental, como o pecado afetou o homem mentalmente? A Bíblia diz em Gênesis 3, 8 a 10, que quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andavam no jardim pela variação do dia, o que foi que eles fizeram? Eles se esconderam da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu. Olha só, teve medo. Então repare que o medo agora faz parte, afeta a mente do homem. O medo, a preocupação, a ansiedade. O que é interessante é que nos dias de hoje, tem pessoas tomando medicamento para resolver problema de medo, de ansiedade e de preocupação. Deixa eu te falar, logo de cara, não existe nada comprovado cientificamente, em termos medicamentosos, que resolva o problema do medo. Porque o problema do medo não é doença. Doença se trata com remédio. Pecado se trata com a Bíblia. Lembre-se, autoconfrontação é na perspectiva bíblica. Você tem todo o direito de discordar. Mas eu estou apresentando a perspectiva bíblica para você. O pecado afetou o homem de maneira social. Em Gênesis 3, versículo 12, então disse o homem, olha só, a mulher que me deste por esposa, ela me deu e eu comi. Por que que Saul transferiu a responsabilidade do seu fracasso, do seu erro para o povo? Olha aí, vem desde lá do Gênesis, a transferência de culpa. Aqui você já percebe o descontentamento com o casamento. Não para por aí não. No versículo 13 diz mais: disse o Senhor Deus à mulher: o que é isso que fizeste? E a mulher responde: a serpente me enganou e eu comi. Mais uma vez, a mulher agora também transferindo a culpa. Ela tenta justificar o pecado dela e não adianta justificar o pecado. Na esfera interpessoal, como é que o pecado afetou na esfera interpessoal? Em Gênesis 4, 3 e 4, a Bíblia fala da história de Caim e Abel, que aconteceu que no fim dos tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Note, coração no Senhor, atitude correta. Mas estamos tratando como o pecado afetou na esfera interpessoal. O versículo 5 diz: ao passo que de Caim, olha só, e da sua oferta não se agradou. O que é que significa isso? O coração é revelado pelas atitudes. O que é que acontece? Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Olha aí, manifestação de ira, de amargura, de ódio, que nenhum remédio trata, senão as Escrituras. O pecado afetou o homem de maneira perpétua. Em Romanos capítulo 5, versículo 3, a Bíblia fala que viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, caída por conta do pecado. Lembra, Deus fez o homem e mulher conforme a sua imagem. O homem pecou e agora ele gera um filho conforme a sua imagem, não mais a imagem de Deus, mas a imagem distorcida pelo pecado. O pecado afetou o homem de maneira universal. Romanos 5,12 fala: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte,
Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Significa que o homem é depravado totalmente. O homem já nasce morto espiritualmente. Agora faz sentido quando certo jovem procura Jesus para seguir e Jesus diz: olha, larga tudo, vem e me siga. E o jovem diz assim: Senhor, deixa que primeiro eu enterre os meus pais. E Jesus diz, sabendo e conhecendo o coração daquele jovem, Jesus diz: deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Ou seja, os mortos espirituais enterrem os seus mortos fisicamente falando. Então o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, o homem pecou e carrega as diversas consequências desse pecado até os dias de hoje. E a necessidade principal do homem é ser justificado por Deus e gozar de reconciliação pela fé em Cristo. Então eu quero grifar aqui e pontuar para você que está assistindo e acompanhando essa aula, as Escrituras ensinam que uma vida plena não depende de uma boa autoimagem ou uma autoestima elevada. Não é isso que a Bíblia ensina. As Escrituras falam da importância que o homem natural atribui a si mesmo. O homem é vaidoso, o homem é orgulhoso, ele está sempre se colocando num patamar além daquilo que a Bíblia ensina. Visto que nada do que existe no mundo pode ser comparado a Deus, somente Deus deve ser exaltado. E você não deve de forma alguma exaltar a si mesmo. O que é interessante é que, comparado ao Deus Criador, olha o que o homem natural é. Ele é como pó, ele é como um mero sopro, ele é como a grama. O homem é estúpido e sem conhecimento. O homem é considerado um nada e sem sentido. Notem que eu coloco os parênteses aí, os versículos bíblicos, porque a perspectiva de Deus é Deus quem diz isso do homem. Em Jeremias capítulo 51, 17, a primeira parte, diz que todo homem se tornou estúpido e não tem saber. Em Isaías 40, 17, todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Todas as nações. Deus as considera menos que o nada, como um vácuo. Olha que coisa terrível de se ouvir, mas maravilhosa também, porque Deus é Deus. Quando o homem decide não responder biblicamente ao plano de Deus para a salvação, conforme revelado por meio do Senhor Jesus Cristo, aos olhos de Deus, o homem é sem valor. O homem é corrupto, ele é inútil e mais. O homem está morto em seus pecados. Romanos 3, versículos 10 a 12. Como está escrito, é a Bíblia quem diz: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Efésios 2, 1 e 5 nos mostra que Deus nos deu vida, porque nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, pelo favor imerecido, somos salvos. Somente Deus pode capacitar uma pessoa para readquirir a perfeita imagem divina, ou seja, a restauração após a queda do homem. O homem enfatiza que você tem um valor infinito, mas isso é o caminho do homem. É como se você estivesse no deserto com sede e de repente alguém lhe oferecesse o copo vazio para matar sua sede. Não vai resolver o problema, porque o valor não está no copo. O copo é útil para levar a água até você, mas você pode usar a mão tendo a água. O que mata a sua sede é o que está dentro do copo. Assim diz a palavra do Senhor, e você vai ver lá na frente o que o apóstolo Paulo escreve nesse respeito, nesse sentido. Para seguir a Jesus, você precisa negar a si mesmo. Para seguir a Jesus, você deve ser um servo dele. Você deve agradar a Deus em tudo e dar glória a Deus em tudo o que faz. Colossenses 1, versículo 10. A fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. E olha aí o que eu falei a respeito da ilustração do copo com água. 2 Coríntios 4, 7, a palavra de Deus diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, a glória, ela pertence a Deus. O nosso próximo encontro, a nossa próxima aula, nós veremos juntos alguns métodos que são utilizados pelo homem para a solução de problemas. E como esses métodos estão invadindo justamente o meio do povo de Deus. Você precisa estar atento. Eu oro por sua vida, muitas vezes sem saber quem você é.
mas eu oro por sua vida, porque eu sei que a palavra de Deus não volta vazia. Que ele te abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.